Glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia. Irmãos, vamos orar, começar nossa live. Já falei com alguns irmãos aqui, agradecendo por esse dia, agradecendo por esse tempo, agradecendo por esse momento, irmãos, chamado hoje e agora. Porque a gente tem visto tantas coisas, irmãos. Eu estava vendo o terremoto que teve no Afeganistão. E quando eu vi, irmão, Simone, a paz do Senhor seja bem-vinda, aquelas imagens, o Senhor, eu sempre me coloco, irmãos, no lugar do outro. A única coisa que saiu da minha boca foi misericórdia. Mesmo eu sabendo que tudo que acontece, Camila, paz do Senhor seja bem-vinda. Tudo que acontece nessa terra aqui, irmãos, passa pelo olhar do Senhor. Tudo que acontece tem a permissão de Deus. Mas a gente somos humanos e a gente olha como espanto. Eu não contendo, Deus não questiona o porquê. Porque tem muita gente que fica, por quê? Porque o Senhor é ruim, porque isso, aquilo, outro, porque deixa acontecer. Eu não faço isso, irmãos, eu só clamo por misericórdia. Porque quando a gente vê uma imagem daquela do chão tremendo, tudo caindo, sei lá, o Senhor sempre me faz lembrar da palavra. Que ele vai vir como a palavra de Deus diz que o dia da volta do Senhor é como se fosse um ladrão, que não avisa quando entra na casa de ninguém. Ele simplesmente chega. E se encontrar os donos dormindo, pior ainda. E eu vejo muito isso, e eu fico lembrando, e o Senhor vai me dando palavras, me fazendo lembrar das Escrituras, falando, se eu pedir a tua alma hoje, o que você me entregaria? O que você teria para entregar? Paulo, a paz de Deus. E aí eu ficava olhando aquelas imagens, pensando que tinha gente que estava dormindo, irmãos. Até agora são mais ou menos mais de 3.000 pessoas. E o que a gente... Sei lá, eu fico, irmãos, pensando, será que eles estavam preparados quando partiram? Será, irmã Rosa, paz de Deus, seja bem-vinda. Boa noite ainda, paz de Deus. Então eu fico muito, irmãos, tocada. E o Senhor me deu essa palavra. Ontem eu mandei a oração que eu mandei para as irmãs, né? E depois eu estava, na parte da tarde, comecei a meditar. O Senhor me deu essa palavra também, Mariana, a paz de Deus, e para trazer hoje aqui, que é Mateus capítulo 21, do versículo 18 ao 22. Palavra linda da parte de Deus de ensinamento para as nossas vidas. Deus abençoe, irmã Priscila. E nós temos que, sabe, irmãos, estar sempre buscando a Deus. Porque o dia e a hora, ou que a gente vai partir, que o Senhor vai nos chamar, ou acontecer esse tipo de coisa. Guerras, terremotos, tsunamis, tem várias coisas, irmãos, que acontecem. E, sei lá, irmãos, eu fico muito tocada. E eu só peço a Deus misericórdia. Não contendo, não fico questionando o porquê. Isso é uma coisa que eu aprendi. Mas eu falo, irmãos, é a única coisa que sai da minha boca, misericórdia. Renata Thaís, a paz do Senhor. A paz de Deus, pontinhos, pontinhos, seja bem-vindo. Então eu fico muito tocada, irmãos. E eu acordei, eu vi a reportagem, depois me deu um sono, irmãos, um sono tão grande. E eu dormi, e depois que eu acordei, eu tava contando pro meu esposo, eu falei, aí eu, sabe, fiquei pensando, quantas pessoas naquele momento estavam dormindo. Não tem como fazer nada, você não tem pra onde correr, ainda mais aquele povo ali do Afeganistão, do Oriente, sei lá, eu tenho uma sensação, irmãos, que as casas deles são feitas tudo daquela areia, sabe, do deserto, e a gente escutando o barulho das casas caindo, naquelas imagens, daquele vídeo, irmãos, é muito triste. E a gente, por isso que eu falo que é um privilégio a gente estar vivo e agradecer, irmãos, sempre agradecer. É mais um dia que está iniciando, é um mês que iniciou no dia de ontem, na segunda-feira, nós já estamos na terça-feira. Bom dia, minhas irmãs. DG, a paz de Deus. Então é um privilégio, é um privilégio, perdão, irmãos. É um privilégio a gente estarmos vivos, então vamos agradecer, tá bom? Porque essas pessoas não tiveram essa oportunidade, só Deus sabe, né, de todas as coisas ali, mas não tiveram. E não estão aqui para falar, nem para vivenciar mais um dia, mas nós estamos. Então nós vamos orar, vamos agradecer esse Deus, tá bom, irmãos? Glória seja dada ao Senhor.
Perdão, não tem beber água, porque aqui tá muito seco. São Paulo tá um calor absurdo. E o tempo seco eu fico com a garganta ruim. Irmãos, vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá. Entregou a minha casa, a minha família, os meus irmãos e irmãs em Cristo que estão aqui, os irmãos e irmãs em Cristo do grupo, aqueles que estão vivos nos quatro cantos da terra. Tem que louvar ao Senhor e agradecer por mais um dia de vida, por mais um mês que está iniciando, por mais um tempo que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos dá para vivenciar. Temos que agradecer porque muitos não têm essa oportunidade. E eu acredito, Senhor, de todo o meu coração, que se eles tivessem uma outra chance, eles estariam agradecendo ao Senhor por cada dia de vida, por cada respirar de cada amanhecer. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor, dentro das coisas que acontecem, aquele que está ligado com o Senhor faz lembrar das Escrituras, faz a gente querer mais, estar mais alinhado contigo, querer mais estar perto do Senhor, orar ao Senhor para que o dom do discernimento e aquilo que o Senhor diz na tua palavra, que o Senhor não deixe os teus filhos sem aviso, que o Senhor, nós tenhamos uma intimidade tão grande com o Senhor, Pai, é o que eu profetizo, para que a gente não seja surpreendido. E que a cada tempo e a cada momento o Senhor faça parte da nossa vida. Não deixe, Pai, jamais a gente perder a vontade de ter o Senhor próximo, de querer estar contigo todo momento. Que não nos deixe, Senhor, deixar de pedir que o Senhor faça parte dos nossos momentos, de cada minuto da nossa vida, que não é nossa, é do Senhor, que o Senhor nos deu o privilégio de viver. Meu Deus e meu Pai, não nos deixe que as coisas que nós vivenciamos, as lutas, as dificuldades, as enfermidades, as dores, eu não sei, Pai, o que mais tem, porque cada um está vivendo um deserto, um tempo, mas que nada disso venha nos impedir, nos venha deixar de querer que o Senhor faça parte da nossa vida. Meu Deus e meu Pai, eu louvo ao Senhor porque o Senhor tem a cada madrugada, a cada tempo que nós estamos aqui, a partir do momento que o Senhor confiou essa obra na minha vida, de uma jornada de propósito com Deus, que nós verdadeiramente estejamos empenhados, meu Deus, de ter essa jornada para ter propósito com o Senhor e viver o propósito que o Senhor escreveu para as nossas vidas. Senhor, meu Deus, é na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu profetizo, que esse desejo, essa vontade de estar mais próximo de Ti, essa intimidade que nós precisamos ter contigo, não são com as pessoas, não é com o templo, não é com o ministério, é contigo. Não se afaste de nós. Nós temos que ter essa vontade, esse desejo de cumprir a nossa jornada. E a jornada que nós temos aqui na terra tem propósito. E que nós possamos não viver o propósito que o Senhor escreveu para nós, mas também praticar e vivenciar o propósito que o Senhor quer que nós façamos para alcançar vidas para Ti. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelos anjos intercessores que já estão aqui antes da gente chegar aqui. Obrigado pela vida das irmãs e dos irmãos que oram e intercedem pelo esse ministério, pela nossa vida, pela vida da minha família, por cada irmão e irmã. Reverte, Pai, em resposta, em bênção, em vitória, porque todos precisam, Senhor. Eu sei. E o Senhor assim eu creio e profetizo que assim fará. Para a honra e glória do Teu santo nome. Não para nossa honra e glória, e nem porque há merecimento em nós em alguma coisa, mas é pela Tua infinita misericórdia e a Tua grande graça que nós recebemos, que nós alcançamos, que nós vivemos. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Grécio, a paz de Deus, a paz do Senhor, minhas irmãs que entraram aqui enquanto eu estava de olho fechado orando. Palavra de hoje, Mateus. Boni, a paz do Senhor. Mateus capítulo 21, do versículo 18 ao 22. Irmãos, eu estava muito bem antes de entrar aqui, mas minha garganta está puxando, mas é porque, irmãos, toda vez que Deus tem algo para falar, o inimigo dá jeito de dar impedimento. Elisa, a paz do Senhor, mas em nome de Jesus Cristo eu vou entregar o que Deus pediu,
E eu vou trazer, irmãos, porque isso é o meu dever. E nem que talvez não demore muito. Se eu começar a tossir aqui, vocês me perdoem. Mas em nome de Jesus, eu creio que Deus é Deus e Ele falará muito ao meu e ao teu coração através dessa palavra. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Beber mais um pouquinho de água e a gente já começa a falar a palavra do Senhor, porque ela é que nos ensina, ela que nos fortalece, tá bom? Ana Lourdes, a paz de Deus. Palavra do Senhor de Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao 22, diz assim: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, o Senhor teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Elisa, a paz do Senhor seja bem-vinda. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes disse e respondeu: em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidardes, não somente farás o que eu fiz com essa figueira, mas até mesmo se a este monte dissestes: erga-te e lança-te no mar, assim lhe sucederá. E tudo que pedires em oração, crendo, assim recebereis. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eis aqui a tua palavra de Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao 22. Palavra que foi profetizada e vai ser compartilhada a partir de agora, em nome de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor e agradeço. Obrigado, Pai. Obrigado. Bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, irmãos. Bom dia. Palavra do Senhor em Mateus, capítulo 21, versículo 18 ao 22, nos mostra aquele exato momento que Cristo... Antes disso, tá, irmãos? Deixa eu falar um pouco dos versículos anteriores. O Senhor havia curado enfermos, coxos, na cidade. Os fariseus, os sacerdotes, começaram a se indignar. Por quê? Porque as crianças começaram a louvar ao Senhor, falando: Hosana vem, filho de Davi. E eles ficaram indignados, possessos, porque como eles não aceitavam a Cristo como Filho de Deus, eles começaram a reclamar, a ficar falando uns com os outros. Quem é ele para estar traindo? Olha que blasfêmia, essas crianças falando isso para um homem qualquer. E Cristo responde a eles: por acaso vocês não leram que da boca das crianças e dos pequenininhos vem o verdadeiro louvor? E ali o Senhor fala aquilo, despede do povo e vai para outra cidade e ali dorme. E aí é onde ele acorda. Quando ele acorda, ele vai no caminho, sente fome, vê aquela figueira. E eu falei: Senhor, essa passagem é tão pregada. O que o Senhor quer falar além de tudo que já foi falado, o que o Senhor quer nos ensinar? E eu, irmãos, falando com o Senhor foi falando muito comigo. Que as pessoas muito quando assistem ou quando leem essa palavra e quando tocam, ficam pensando nas obras, de você ter frutos de obras. Não que não seja também. Mas vocês já pensaram, irmãos, e o Senhor sempre me confirma dentro das coisas que acontecem dentro da nossa nação e pelo mundo, como foi esse terremoto aí no Afeganistão. Pensamos que aquela figueira fosse uma vida, uma pessoa. Uma pessoa que havia ouvido e visto tudo aquilo, os milagres que o Senhor havia feito antes. E naquele momento o Senhor sempre pregou o amor, sempre pregou a gente fazer e seguir aquilo que ele fazia. E de repente cruzar com uma pessoa e ele sentir fome e pedir comida e aquela pessoa tendo recusar-se. E eu estou falando de alimento espiritual, irmãos. Quantas pessoas hoje são como aquela figueira, estão secas por dentro, escutam a palavra do Senhor, toma posse na hora que está junto com a congregação, orando, como a gente aqui, congregando junto, falando do amor de Deus. Ai, glória a Deus, aleluia. Irmã Poliana, a paz do Senhor. Samuel, a paz de Deus. Então, às vezes, irmãos, a gente escuta, mas tem muita gente que acabou aquele momento de união, de palavra. Quando chega nas suas casas, eu falei isso semana passada,
É como se nada tivesse ouvido. A palavra é como se caiu no ouvido, saiu pelo outro, ela não desceu e foi guardada no coração. A pessoa começa a murmurar, começa a ver a dificuldade, o problema, as coisas que estão acontecendo na vida dela e começa a negar aquilo que Deus falou com tanta preciosidade, dizendo que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Grande é o Senhor para fazer, irmãos, e mudar a história. Tati Dutra, paz do Senhor. Sabe, irmãos, e a gente tem essa mania mesmo de ouvir as coisas e não toma posse, mas depois não dá continuidade para que aquela semente que foi plantada no nosso coração dê frutos. Para quando o Senhor olhar e passar, olha, cadê os frutos? O que você tem para mim? Estou com fome. Eu quero saber o que você tem para mim, para falar comigo, para me entregar. Quantas pessoas, irmãos, o Tati Dutra, paz de Deus, quantas pessoas se opõem no nosso caminho e fala dos seus problemas e das dificuldades, e a gente naquele momento, porque também está passando por problema, não tem uma palavra, irmãos, para dar para o outro. Que isso é o nosso dever, não importa o que a gente está passando. Importa que se uma pessoa, o Senhor dá esse privilégio, irmãos, de pessoas passarem pelo nosso caminho, falar, contar as suas histórias, falar das suas desventuras e a gente poder transmitir, falar da boa nova do Senhor, de um Deus que tudo pode, de um Deus que muda história, assim como vai mudar a minha, mas não é porque eu estou com um problema e o outro vem falar de um problema e eu não tenho uma palavra para dar, eu não tenho uma semente, eu não tenho um fruto para entregar para essas vidas. De repente, irmãos, a gente não sabe o nosso momento, se a gente vai chegar até o final desse dia. Mas será que a gente tem testemunho para falar para o Senhor? Temos testemunho escrito lá no livro? Olha, minha filha ouviu a palavra ontem, meditou. Ontem eu mandei oração para as irmãs, né, do primeiro dia do mês, que o Senhor me pediu para falar. Então, ali falamos uma passagem, dei ali a palavra, irmãos, do casamento, da festa do casamento, que Jesus estava, e Maria questiona ele e fala, olha, filho, olha, acabou o vinho. Ele fala, olha, o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora, espere, porque eu tenho minha hora, eu tenho o tempo de que eu vou fazer. Depois ele faz o milagre, transforma água em vinho. Irmãos, para Deus há um tempo para todas as coisas, porque Ele já escreveu, irmãos, a tua vida está escrita, a minha está escrita, a do outro está escrita. E para as coisas ocorrerem, para as bênçãos, vitória, o que for que Deus escreveu para mim, para a tua vida, tem dia e hora marcada. Mas a gente fica, irmãos, naquele desespero. Aí porque Deus não responde na hora que a gente quer, eu já vou sair, eu não quero saber. Qualquer coisinha, irmãos, as pessoas viram as costas, sabe que Deus está ali falando com as pessoas em alguns lugares, através de algumas vidas, mas as pessoas simplesmente ignoram. Não é tempo dessas coisas, irmãos, é tempo de buscar a Deus e encher a árvore que é você de fruto para entregar para todo aquele que o Senhor colocar no teu caminho, na tua trajetória, nessa estrada, nessa jornada, Wesley, a paz do Senhor, que é difícil, irmãos, é apertado o caminho, é largo o caminho que leva à perdição, mas o caminho que leva à salvação é apertado, aquela porta é estreita, mas nós temos que caminhar, irmãos, e não podemos ficar só presos à nossa situação. Rinaldo, a paz de Deus, aquilo que você está passando, porque o outro, tem gente passando coisas piores. Hoje mesmo, irmãos, o que a gente pede depois de saber que 3.000 pessoas, ou mais, porque ainda tem contagem, desapareceram da terra do dia para a noite. Sem oportunidade, porque muitos não tiveram oportunidade, foram surpreendidos, estavam dormindo. Outros estavam, que não deu tempo. Será que a figueira deles estavam repleta de frutos? Será que eles foram frutificar em algum tempo, que entregaram fruto para outras vidas? Eu não sei, irmãos, isso não é questionamento, não ficou para mim nem para você ficar questionando. KLD, a paz de Deus, seja bem-vindo.
Bom dia. Não ficou para mim e para você questionar. É a gente clamar, Senhor, tem de misericórdia. Leia Araújo, a paz de Deus. Eu vi aquela imagem, irmãos, parecia como se fosse um tapete sendo sacudido. Aí eu fico pensando aqui, Deus livre e guarda, está repreendido em nome de Cristo. Deus nos livre de uma coisa dessa acontecer nessa nação nossa aqui, irmãos. Olha que vai ser sem precedente se acontecer um treco desse. Ou em outras nações, irmãos, como na África, como num lugar que já estou castigado. Como esse povo, lá tem as guerras dele, também não estou defendendo ninguém, irmãos, porque ali a gente não sabe, é só Deus que sabe as coisas ali naquele meio ali. Mas a gente fala, Senhor, nós somos pó. Olha para nós, Pai, somos frágeis. Maria Helena, paz do Senhor, o Senhor sabe. Tende misericórdia daqueles que o Senhor sabe e quer ter misericórdia, mas a gente, como filhos, oramos sempre por misericórdia. Então, irmãos, a gente não pode deixar com que as coisas da vida, as dificuldades, as lutas, nos façam ser uma figueira seca. Uma figueira que não tem fruto, recebe as palavras, as sementes que são as palavras de Deus, e não dá continuidade. Dona Ana, paz de Deus, não ora, não busca ter essa intimidade como o Senhor, com o Senhor, que eu estava falando agora na oração que a gente começou. Maria Barros, a paz do Senhor. Essa intimidade, irmãos, é o meu e o seu dever de buscar. Não deixar com que a luta, a enfermidade, a doença, às vezes as diversidades que a vida já tem, Vilma, porque o Senhor fala e não nos engana que nós vamos ter lutas nessa terra, mas nós vamos ter vitória se assim cremos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe passar a oportunidade das sementes da palavra que o Senhor coloca na tua vida, na tua história, para passar para o outro, para entregar para o outro que o Senhor coloca. Irmãos, isso eu digo com toda a certeza, o Senhor sempre coloca, quer seja um parente, quer seja quem for, Ele coloca alguém no nosso caminho para falar da verdade do Evangelho de Cristo. Dá para levar a semente, o fruto da semente que a gente recebeu, entregar na mão do outro, para que o outro coma essa fruta, se fortaleça e se levante também. Irmãos, nós temos que ter testemunho. Eu vi aí, eu estava vendo uma irmã muito alegre, porque não sei quem seguiu ela, porque não sei quem. Irmãos, e ela falou, fica quieta, porque se a gente, quando era mais novo, colocava um pôster na parede, a gente, do povo do mundo, por que não? As pessoas... Irmãos, a gente não tem que ter fã, não temos que idolatrar seres humanos, nós temos que idolatrar e estar sempre ali dando glória ao Senhor. A gente se confunde, irmãos, sabe? E começa a falar e tem gente que olha e fala, é verdade. Irmãos, não é, porque a gente não podia nem ter os pôster desse povo do mundo, como também não ficar adorando que seja a gente gosta do pastor, missionário, cantor, não pode. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. A gente tem que parar com isso, irmãos. E a gente fica ainda achando que está certo. Não está. Porque fica todo mundo muito ovacionado porque uma cantora, um pastor, um apóstolo curtiu ou está te seguindo. E o que adianta isso? E quando Deus pedir, chegar perto de você, cadê os frutos? Cadê você? Cadê o que eu quero de você? E aí? Só se prostra diante do Senhor, só se louva e glorifica, só se ama, só se, sabe, fica, vamos dizer assim, os fãs, ser fã de Deus. A gente tem que parar, irmão, de distorcer a palavra e depois achar que Deus vai abrir uma exceção para você e para mim. Não vai. Eu estava falando com meu esposo hoje, que a gente estava até discutindo assim, não brigando, sabe, irmão? Mas discutindo porque ele falando, porque não tem esse povo, as pessoas que fazem esses jogos aí de tigrinho e tal, e ele só vê o rico. Porque o fulano, o repórter tal tá fazendo, o jogador tal tá fazendo. O pobre quando faz é porque tá querendo sobreviver. Eu falei, não tem essa conversa não.
Para Deus não tem o pequeno e o grande. E pecado é pecado, não vai ser diferente. Está errado o grande, está errado o pequeno também fazer. Rairama, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Eu acho que é assim seu nome. Seja bem-vinda, viu? Bom dia. Não tem, irmãos. Não adianta o pobre chegar na presença de Deus. É como essa figueira aqui. Deus, quando começar a buscar, falar contigo, olha, o que você fez, o que... A pessoa, não, mas eu fiz, eu patrocinei lá, fiquei divulgando o joguinho do bichinho lá, porque eu estava passando fome e eu precisava. O Senhor falava, não, porque a mesma mão que eu vou pesar no que tem e está fazendo para ter mais, como eu também vou pesar na tua, porque vidas têm morrido por conta disso. Então não tem, irmãos, exceção para nada. Ou você faz, ou você não faz. E pronto. Quando vir o dia de Deus julgar, não interessa as desculpas que vamos dar para Ele. Porque se não tiver firmado e crivado naquilo que Ele falou, não vai ter exceção, irmãos. Não tem pecadinho, pecadão, não tem escolha o outro, escolhe, então o Senhor pesa a mão naquele. Eu não, eu estou fazendo porque eu estou tentando sobreviver, dar para minha família. Não tem exceção. Como também não tem exceção esse monte de gente que vai para os cultos, para os congressos, com o celular na mão, tirando foto, esperando a pessoa sair de dentro do carro, é cantor gospel, é apóstolo, é isso, aquilo outro, ovacionando, sendo que você tem que fazer isso para o Senhor. Irmã Patrícia, paz de Deus, seja bem-vinda, bom dia. É para o Senhor, irmãos. Não é para ninguém. Então não é se alegrar, ficar, porque fulano está me seguindo, porque o famoso tal, o cantor, o pastor. Não interessa, irmãos. Isso pouco se importa. A gente, nessas horas, a gente troca a Deus por cada coisa e acha que está certo. Vamos conversar mais. Pai de Deus, a palavra de hoje tá, irmãos, para os novos que entraram aqui, Mateus capítulo 21, do versículo 18 ao 19. Ou do 18 ao 22, quer dizer, perdão. Então vamos, irmãos, receber a semente. Nós estamos recebendo a semente de Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao 22, que fala da figueira, que o Senhor sentiu fome, não tinha nada. Ele falou, olha, nunca mais dará frutos. Ela seca na hora. Os discípulos começam, olha, a figueira secou na hora, e ele fala, olha, em verdade eu vos digo, que se você tiver fé, você pode mandar não só secar essa figueira como eu fiz, como pegar e mandar um monte sair de um lugar e ir para outro. E assim vai ser, porque todo aquele que ora sem duvidar, assim lhe será entregue. Sara, a paz de Deus. Sara França, a paz do Senhor. Carrasco, a paz de Deus. Joelma, a paz do Senhor. Está entendendo, irmãos? E tudo passa pela fé. Eu recebo hoje a palavra de Mateus capítulo 21, versículo 18 e 22, mas a manutenção dessa palavra, dessa semente, quem tem que dar sou eu. Mas quem vai dar o crescimento é Deus. E Ele vai colocar, irmãos, no nosso caminho alguém que precisa dessa palavra. Por isso que a gente tem que guardar. Não há nada, porque quando fala na palavra de Deus, fala que nem o amor, nem a dor, nem a tristeza, nem a adversidade pode nos separar do amor do Senhor, é por conta disso. Porque a gente não deixar nada que acontece no nosso dia a dia, a nossa vida, ou a aflição, a tribulação, ou uma enfermidade, pode te afastar do Senhor. Estar próximo do Senhor é seguir, é obedecer, é ter fé naquilo que Ele deixou escrito. Simone, a paz do Senhor. Deus é Deus, irmãos. Para aquilo que você está precisando, para aquilo que você está pedindo, Ele lhe entregar. Mas tome cuidado, irmãos, para não ser uma figueira seca. Uma figueira que só recebe para si, esquece do próximo. Estou dizendo aqui, irmãos, nem todo mundo foi chamado para fazer obra. Nem todo mundo. Nem todo mundo foi chamado para pastor, nem todo mundo para missionário, nem todo mundo para profeta, nem todo mundo. Na família de Deus há engrenagens que precisam, cada um que Ele chama no seu dom, naquilo que Deus tem. Mas, mesmo você não tendo sido chamado para nada, a tua obrigação e a minha é orar, é interceder
pelo próximo, não só pela tua vida e a tua família. Se assim a gente fizer, irmãos, parar com esse egoísmo danado, a gente vê aí cristão, que se diz cristão, não é cristão, porque quem crê quem crê em Cristo, e quem crê em Cristo segue os passos dele. É evangélico, tá? Os evangélicos aí, políticos e outros, brigando, irmãos, por causa de política, enquanto tem um monte de gente morrendo, como tem gente que está precisando de um fruto da verdade, um fruto do Espírito, um fruto da palavra, para se levantar, para mudar a sua história. E as pessoas brigando por conta, fazendo da casa do Senhor palanque político e outras coisas mais. Fátima Silva, seja bem-vinda, viu? A paz de Deus, bom dia. A gente está vendo, irmãos, e eu fiquei muito impactada. Foram 3.000 ou até mais que partiram nesse terremoto. Será que as figueiras que tinham ali fizeram a sua parte? Será que pessoas que estavam ali alinhadas com o Senhor de tal maneira que não morreram, estão dormindo, esperando só o dia da volta para ressuscitar e falar: Hosana vem, Senhor. E glória, glória, glória. Meu irmão, minha irmã, vamos orar, vamos buscar mais entendimento dentro da palavra de Deus, parar de ficar buscando esse monte só profecia, só profecia, só profecia. A maior profecia está aqui, ó, na palavra de Deus. Tem remédio para todas as situações das nossas vidas. Deus é um Deus do impossível. Lucas 1, capítulo 37. Eu até anotei aqui, mas com a palavra para o início, né, desse mês, que diz assim: para Deus não é impossível em todas as suas promessas. É as minhas promessas? Não. É as promessas de Deus. Para Ele não é impossível em todas as suas promessas. E a promessa de Deus é: se você pedir, você vai receber. Se você orar sem duvidar, assim lhe será dado. Se você buscar uma fé e crer no Senhor de tal forma sem duvidar, você pode sim mandar uma figueira secar e ela secar na hora. Ou falar para um monte sair de um lugar e ir para outro. E assim acontecer. Deus está chamando a nossa atenção, irmãos, que as ferramentas Ele nos dá. Mas a gente fala, mas a gente não usa. Onde está a nossa fé, onde está o nosso coração, cuidado. Porque onde está o seu coração, ali é onde você está, onde a sua boca vai falar, onde tudo vai gerar em prol daquilo onde está o teu coração. O teu coração está no Senhor? Ou está no carro, na casa, na luta, no filho que está dando trabalho, no esposo que foi embora, na esposa que foi embora, sabe? Na situação que está difícil, onde está o teu coração? Clame, irmãos, abre a boca, profetize. Pare de ficar, sabe, irmãos, achando que as coisas... Não, tudo tem um tempo determinado, sim. E até que ocorra aquilo que você pediu ao Senhor, não perca a fé. Continue orando. Pai, eu orei, eu já busquei, eu profetizei, eu creio, porque eu vivo da fé, eu não vivo pelo que eu pego, eu vivo pelo que eu creio, que é no Senhor. O Senhor é esse Deus que muda a nossa história. O Senhor é Deus do impossível. As suas promessas, em todas as suas promessas e promessas foram conquistadas na cruz. E eu tomo posse de todas elas, porque eu sou herdeira e corredeira com Cristo. Eu sou, Pai, hoje chamada filho por causa de Cristo. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que essa situação vai passar. Obrigado, meu Deus, porque essa promessa vai se cumprir. Obrigado, meu Deus, porque não vai faltar. Obrigado, Senhor, porque... Irmãos, tem que falar. Aí fica aí esse ensinamento fraco. Mais uma vez aqui eu repetindo, não tenho vergonha de falar. Esse evangelho fraco que é o que você tem, você bota no envelope e fica em casa, ó, de boa, esperando Deus derramar do céu. Não, irmãos, tem que haver uma busca, tem que haver você se aproximar. A gente não pode, irmão, sentir a vontade de buscar a Deus, parar com esse negócio de ficar idolatrando pessoas, idolatrando placas religiosas, costumes. A gente tem que idolatrar e buscar a Deus. A idolatria eu não gosto dessa palavra, mas eu falo de Deus. De Deus você tem que, irmãos, não deixar. É só Ele, toda a honra e glória é só dele. É só dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Muito menos com homens humanos, falhos, pecadores com defeitos, como eu e você.
Então nós temos que buscar ainda quanto a gente pode. Porque a gente não sabe, irmãos, o que vai acontecer daqui 1 segundo, ou daqui 1 minuto, 1 hora, até o final do dia a gente não sabe, mas Deus sabe. Aquelas pessoas não estão mais aqui. Foi no abrir e piscar de olhos, 3.000 ou mais pessoas sumiram da face da terra. E a gente tem que se preparar, irmãos, porque se acontecer, o que importa é o que a gente tem com o Senhor. Se você verdadeiramente, Marivalda, paz do Senhor, está firmado no Senhor, confia. É isso que importa, é você buscar estar mais próximo do Senhor. Irmã Mária, paz de Deus. Buscar, irmãos. Não é as pessoas, é buscar em Deus. Para que Deus faça os milagres, para que os milagres cheguem, você tem que acreditar, você tem que confiar. Você tem que ter fé. Tem que profetizar dentro da tua casa as promessas. Tá com dificuldade, tá com porta fechada, é o esposo, é vício, é enfermidade, é no relacionamento, é na vida financeira. Profetize, irmão. Procure dentro da palavra um versículo, uma palavra que fale de acordo com aquilo que você está vivendo. Qual é o remédio que Deus deu para o povo quando estava passando por algo que você também estava passando? E ali você começa, toma posse, encheu o teu coração aquela palavra, você deu glória, agradeceu. Irmãos, não larga essa palavra até que se cumpra na tua vida. E não se distraia, porque o inimigo das nossas almas, o ofício dele é fazer você se distrair, é você se desviar do caminho, é você esquecer de alguma maneira e abrir uma brecha. E quando ele entra, irmãos, ele só sai depois que destrói tudo. Então, meu irmão, minha irmã, vamos, ficar aliançado com o Senhor para não ser uma figueira dessa, como essa passagem mostra. Não vamos ser uma figueira na qual o Senhor vai procurar algo e não vai encontrar e ele simplesmente falar nunca mais eu voltarei aqui, ou nunca mais eu farei com que você faça isso, aquilo, outro. Não, irmãos, vamos buscar. Gabi, a paz do Senhor, vamos buscar para estar aliançado, para quando o Senhor buscar algo na minha vida e na tua, e principalmente buscar um filho e filha do Senhor obediente, Siene, a paz do Senhor seja bem-vinda, que esteja disposto a fazer e cumprir o mandado dele. Aí sim, irmãos, ele tem que encontrar a gente preparado. Se o Senhor falar, olha, ore agora, se está com fome, está fazendo uma comida, se largar suas panelas, desliga tudo e vá fazer, porque vai ter uma pessoa, a pessoa que Deus está pedindo para você orar, a pessoa que o Senhor está falando para você interceder, está precisando, então tua barriga não tem que vir antes do que Deus quer, do que Jesus está pedindo. Tracy, a paz de Deus. É isso que o Senhor mandou dizer, como esse chamado dele procurar algo nas nossas vidas e de repente não encontrar. Folhas secas não servem para nada, a não ser queimar e virar pó. Então a gente não pode, irmãos, deixar. Devailton, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Não queremos, eu não quero, e eu creio que vocês também não querem ser figueiras, na qual o Senhor venha buscar algo, não encontrar e fazer com que você seque, com que você seja simplesmente uma folha seca, que ele vai pegar, jogar no fogo e não vai existir mais. Nós queremos ser figueiras que quando o Senhor procurar algo, fruto em nós, ou que Ele precise de nós, nós estejamos lá, firmes, fortes, para fazer o ID do Senhor, tá bom? Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos orar agora, vamos orar e buscar. Tá precisando de algo? Precisa de algo da parte de Deus? Irmãos, ore, tenha o costume de abrir sua boca. Não tenha medo. Irmã, não sei orar. Irmã, não sei como falar. Mas nós não estamos aqui unidos, nós estamos intercedendo para a mesma pessoa, para Deus. Estamos em concordância. Então use, irmãos, porque quanto mais gente reunida em nome do Senhor, mais poder desce do céu. Então vamos nos unir, vamos estar orando cada um. Renata, a paz do Senhor, seja bem-vinda, viu? Bom dia. A gente estamos reunidos aqui, então vamos usufruir, irmãos, de nós aqui como irmãos, como congregação, como uma igreja, orando. Aí coloca o teu pedido, coloca aquilo que você precisa. E Deus, eu creio que dos céus Ele ouvirá. Tá? Não há nada impossível
para Deus em todas as suas promessas. Lucas 1, capítulo 30, versículo 37, tá bom? Vamos orar, irmãos, vamos agradecer esse Deus, vamos colocar no altar do Senhor aquilo que você precisa. Se você estiver com alguma dor, ou alguém da tua família está passando por alguma enfermidade, um amigo, alguém, se você tem uma garrafa com água, nós vamos orar no final da oração, no finalzinho, para que Deus derrame uma bênção. Irmãos, entregue, leve para a pessoa que está precisando, ore com fé, porque Deus, ele ouve a oração daquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. E eu creio, irmãos, que muitas pessoas vão ser curadas simplesmente pelo fato de você fazer o bem para o outro. Ore com fé, entregue essa água, faça isso. Ore pela água da tua casa, pela caixa d'água, toda a comida, tudo que fizer dentro da tua casa com essa água, essa bênção vai estar. Faço, Jefferson, a paz de Deus, seja bem-vindo, tá? Nossas lives por enquanto, tá? Eu acredito que na outra semana a gente vai só mudar o horário, mas são de segunda a sexta, tá? A partir das 11h55 da noite. Não vai mudar também para um horário muito cedo, irmãos. É um horário só para se adequar, porque eu ainda estava continuando aqui, porque tinha uma pessoa que tinha que passar por aqui. E essa pessoa já passou, porque Deus deu permissão para mudar. E aí nós vamos em busca de outras vidas para também serem alcançadas nesse outro horário, tá, irmãos? Eu já sei o horário, assim, que eu queria, né, que o meu coração fala, mas eu espero de Deus se é isso, se é meu coração, é Ele mesmo. Então eu creio que até o final da semana a gente já tem o horário certinho e a gente vai mudar, mas não vai ser muito longe, não assim, não vai ser muito também, é só para um pouco mais cedo, tá bom? Mas as nossas lives é de segunda a sexta, a partir das 11h55 da noite, tá bom? Mas quando eu for mudar o horário, irmãos, eu vou avisar, não fique, não, mais cedo, porque tem pessoas para ser alcançadas nesse outro horário, em nome de Jesus, e a gente tem que obedecer, tá bom? Vamos orar, irmãos, vamos agradecer esse Deus que nos deu essa sementinha, essa palavra de Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao 22. Palavra essa que vai virar um fruto para a vida de outro, e também para a sua, mas você vai dividir, porque você vai ser uma árvore que vai dar muitos frutos. E esses frutos é para levantar, para colocar outras pessoas de pé, para levar a mensagem do Evangelho, para trazer para perto do Senhor, eu não sei. Eu sei que cada um de nós temos esse dever. A semente tem que ser colocada no nosso coração, regada com fé, com oração, com determinação, com ousadia, para quando o Senhor colocar pessoas no nosso caminho, a gente ter a palavra da mensagem, da verdade, que é a palavra dele, para integrar para outro, para que o outro também se levante, o outro. Amém, irmãos? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade. Oportunidade essa que muitos não tiveram, de vivenciar neste momento. Obrigado, meu Deus, por essa palavra de Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao 22, que é uma semente preciosa, Pai, de ensinamento da tua parte, que nós venhamos, Senhor, ser uma árvore cheia de frutos, cheia de posicionamento, estarmos de pé, para quando o Senhor nos pedir algo, nós estarmos prontos para realizar. Meu Deus e meu Pai, não deixe que as agruras dessa vida, do momento de deserto, de escassez, de luta que muitos estão vivendo, venha nos separar do Senhor. Mas sim que a gente, mesmo passando por lutas e adversidades, pela fé nós temos que crer, e assim está escrito, que nós vamos vencer. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o Senhor é um Deus do impossível, que sempre faz de acordo com as suas promessas. O Senhor faz o impossível acontecer. Eu creio, Pai, que a necessidade que cada um está colocando no teu altar nesse momento está sendo vista pelo Senhor, está sendo ouvida, e logo o Senhor entregará a resposta, porque eu creio pela fé que assim está sendo feito. Aquele que te busca sempre vai lhe encontrar. Aquele que pede ao Senhor nunca volta para casa de mãos vazias. E aquele que precisa de portas abertas para poder prosseguir, assim as portas serão abertas. Meu Deus e meu Pai, é o que eu profetizo. Que teu povo, nós que somos teu povo, não perfeitos, estamos em construção,
mas estamos buscando aquele que pode. E eu creio naquele que pode, aquele que faz o impossível acontecer, aquele que faz aquilo que para muitos não tem jeito, ter jeito. Obrigado, meu Deus. Obrigado, porque é dentro de tudo que o Senhor tem nos ensinado que nós temos nos fortalecido, que nós temos ficado de pé. Então, nos ajude. Pai, ajude-nos a buscar o Senhor em posição de humildade, de sempre estar falando contigo, mesmo sabendo que não somos nada, mas estamos buscando aquele que é tudo. Obrigado, meu Deus. Em nome do Senhor, por cada vida que está no caderno de oração, nos nossos cadernos de oração, no caderno de oração da irmã Thaís, e, Senhor, no ministério da irmã Netesca, da irmã Deise, das irmãs e dos irmãos, Pai, que ainda estão firmados na Tua verdade, porque muitos estão se distanciando de Ti. Mas se o Senhor puder ter misericórdia, Pai, sacode para que eles possam voltar para o caminho que leva para a salvação, para o caminho que nos faz sempre encontrar contigo. Que esse encontro sempre seja recorrente, seja sempre acontecendo, esteja sempre acontecendo. É o que eu desejo, é o que eu profetizo, é o que nós aqui, Pai, profetizamos e cremos que assim vai ser feito para a honra e glória do Senhor. E quando a gente tem o encontro com o Senhor, sempre há mudança, sempre há sobrenatural, sempre há maravilhas do Senhor acontecendo. Então, obrigado, meu Deus. Obrigado por cada irmão e irmã que está aqui presente na live, que vai ouvir em algum momento, que vai ser compartilhado esse áudio, tanto no grupo. Pai, em nome de Jesus, alcance essas vidas, para que nós sejamos árvores cheias de frutos, para quando o Senhor buscar algo em nós, o Senhor encontrar, e que a gente esteja pronto para concretizar, para colocar em prática aquilo que o Senhor quer. Meu Deus e meu Pai, nos fortaleça, porque assim, Pai, fortes, mesmo às vezes passando por dificuldade, mesmo fraco, a Tua palavra diz que é aí que o Senhor nos faz forte. Então, obrigado, meu Deus, por cada promessa, por cada palavra, por cada resposta, por cada, Pai, milagre na vida dos Teus filhos e filhas. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço na autoridade do nome de Jesus Cristo. É assim que eu creio, é assim que eu agradeço em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita, Senhor, essas famílias que perderam, não só nesse terremoto, mas na face da terra, onde há alguém que teve alguma perca, que está sofrendo, que está precisando do Senhor. Pai, envia o Teu anjo, o anjo da cura, o anjo da libertação, levando o milagre da cura, da libertação, da transformação de vida, da restituição, Pai, porque tem muitos que têm tido tantas percas que já não tem forças nem para continuar caminhando, mas eu creio na provisão vinda do Senhor. Visita os negócios do Teu povo, visita o lar, o casamento, a família dos Teus filhos e filhas. Onde o Senhor está, o inimigo não tem poder de atuar. É assim que eu creio e profetizo em nome de Jesus Cristo. Meu Senhor e meu Deus, e essas pessoas que perderam as suas vidas, os seus familiares, que sejam ali consolados nesse exato momento de dor, nos quatro cantos dessa terra, em nome de Jesus. Porque o consolo só vem de Ti, a força para continuar vivendo só vem do Senhor. E que o Senhor, em nome de Jesus, se faça presente nessas vidas nesse exato momento. Eu sei que o Senhor já está. Eu sei que dessas tragédias sempre há milagres do Senhor. Nós vamos ouvir falar ainda essa semana. Para que muitos entendam que o Senhor ainda faz milagres e fará até o dia da tua vida. E assim para a eternidade. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu continuo colocando o Marcelo, Pai, o amigo do irmão Abel, no Teu altar. Para que em nome de Jesus, Pai, a misericórdia do Senhor o alcance. Que a cura, a sentença médica não seja o ponto final, mas sim o Senhor que dá. E eu creio que o Senhor é um Deus que cura, que liberta, que transforma. Que essa vida seja curada para a honra e glória do santo nome do Senhor. Assim como outros que precisam de cura, de libertação dos vícios. Pai, em nome de Jesus, ouve, Senhor, na nossa oração e nosso clamor. Derrama sobre eles a libertação, a cura, a transformação, a provisão. E principalmente a salvação em nome de Jesus.
Senhor, meu Deus, agora eu apresento diante de Ti os copos com água, garrafinhas com água, mãos levantadas, Senhor, para as caixas d'água, para torneiras de água, para filtros de água, para cisternas, onde é armazenado água no lar e na vida dos Teus filhos, nos negócios, nos estabelecimentos comerciais do Teu povo. Pai, em nome de Jesus, eu clamo, nós clamamos ao Senhor mais um dia pela uma bênção, a bênção que o Senhor derrame sobre essas águas, para todo aquele que ingerir essa água, seja liberto, seja curado, seja transformado e principalmente seja salvo. Não para nossa honra e glória, mas para a tua honra e glória em nome de Jesus. É assim que eu profetizo, é assim que eu tomo posse, Pai, em nome de Jesus Cristo. E eu creio no poder do Senhor enviado pela tua infinita misericórdia, porque o Senhor é um Deus misericordioso e ouve a oração daquele que lhe pede. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, por esse mês de setembro, que eu creio que será muito melhor do que o mês de agosto. Obrigado pelo ato profético que o Senhor fez eu fazer antes de entrar aqui, de virar a página, começar o mês de setembro numa página nova, o nosso caderno de oração. Assim será na vida dos teus filhos e filhas. Eu profetizo em nome de Jesus. Uma página virada, um mês que já se foi, agora uma página nova de um mês novo que se inicia, onde haverá prodígios, milagres e maravilhas. Eu creio e profetizo em nome de Jesus. É pela fé, Senhor, e na autoridade que há no nome de Jesus Cristo que eu sei que está sendo feito, para que teu nome seja glorificado. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, meus irmãos, amém. Marilene, a paz do Senhor. Deus manda cura em nome de Jesus, Marilene. Posso pôr seu nome no caderno de oração? Diga um sim aqui que eu coloco, tá, irmãos? Antes de eu terminar aqui, se vocês quiserem, e assim permitirem, quiserem que eu coloque o nome de vocês no caderno de oração, eu coloco, tá, irmãos? Mas coloca aqui, porque a gente já vai terminar a nossa live, tá? Em nome de Jesus, Wesley, a paz do Senhor, mas saiba que Deus é Deus. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Indianara, a paz do Senhor. Tá, irmãos? Deus abençoe a todos que estiveram aqui. Obrigado por mais um momento em unidade. A gente está aqui orando e clamando ao Senhor. Não importa, irmãos, eu posso estar com dor com o que for. Eu não deixo, a não ser que for uma coisa que não tem jeito, tá? Que eu não me deu tempo de preparo para entrar aqui. Porque tem que ter o tempo de me orar antes de entrar aqui. O tempo do Senhor me entregar a palavra. Às vezes não dá, né? Que o Senhor entrega a palavra às vezes com 5 minutos, mas que Ele me dê. E eu não gosto de entrar aqui despreparado. E mesmo estando com dor, eu não tenho problema de estar aqui. Ciene, a paz de Deus, porque Deus é Deus e Ele é por vocês. Eu vou botar Ciene, o seu nome, em nome de Jesus. O Senhor é contigo, viu, irmã Keila Oliveira? A paz de Deus, já estamos terminando, irmã Keila. Iron Man, Jesus não existe, ele existe, tá, irmão? Eu até respeito a tua opinião. Jesus para você não existe, mas para nós existe. E a gente não nega ele de jeito nenhum. E que um dia, em nome de Jesus, esse Jesus que você diz que não existe, marque um encontro contigo. Não estou aqui para julgar você nem nada, porque o livre-arbítrio o Senhor nos entregou, é escolha tua. Mas eu creio, em nome de Jesus, que quem sabe o Senhor, em nome do Senhor, marca um encontro. Eu não tenho que provar nada para você. Eu só tenho que falar dele para ti. Ele pode te salvar. Para muitos pode ser impossível, mas um dia você vai lembrar disso que eu estou falando aqui. Ele te ama e ele ainda está ali, ó, esperando muitos que querem a ele para que ele seja alcançado. Então hoje você pode dizer não, coitadinha, eu não sou coitadinha. A gente não é coitadinha. Olá, Turasa, paz do Senhor. A gente, irmãos e meu irmão, eu vou chamar você de meu irmão. A gente não é coitadinha, a gente somos privilegiados. Podemos ser chamados de filhos. Não estou cega. Pelo contrário, as nossas visões são todas abertas por Cristo Jesus. E que o Senhor abra a sua visão também. Tá bom? Glória a Deus. Ciene, a paz de Deus. A paz do Senhor, tá, meus irmãos? Que o Senhor é tão lindo que Ele nos dá a palavra. E hoje foi uma palavra muito linda. Porque a gente não é essa figueira. E a gente pode se entregar. Jesus existe. Ele vive e reina ao lado do Pai. Está próximo de voltar. E a gente que tem que se preparar, em nome de Jesus,
Irmãos, irmão, eu uso sim. Eu uso e não tenho problema nenhum. Por quê? Só porque você acha que Deus não me curou porque eu uso óculos? O que importa é ele estar aqui, ó. E eu profetizo dele entrar na tua vida e trazer luz. Para você ver que você está aqui. Se você não aceita, não comunga com o que a gente fala aqui, não tem problema, irmão, de você não gostar ou dizer que Jesus não existe. Mas você talvez não é aqui o teu lugar, porque aqui o lugar é para quem crê. E a gente crê, tá, irmãos? E eu creio em Deus. Paulo, ele tinha um espinho. O Senhor não tirou e nem por isso ele deixou de pregar a palavra. Eu não tenho problema nenhum aqui. Eu não sou Deus. Eu sou filha dele. E eu sei que quando ele quiser e na hora que ele quiser, ele pode curar sim. Como cura qualquer um, mas tem que crer. Tá bom? Que o Senhor, em nome de Jesus, ele não é um personagem. Irmão, eu não vou ficar discutindo, não vou ficar aqui falando. Eu tenho para falar do amor dele. Você quer o amor de Cristo? Se você não deseja, sinto muito. Mas eu vou orar para que o Senhor chegue a marcar um encontro contigo. E você será, sim, fará parte, em nome de Jesus, da nossa Reginalda, paz do Senhor. Faço live de segunda a sexta a partir das 11h55. Ele faz parte da nossa vida. Estava falando disso agora. Infelizmente, muitos não querem. Mas vai ter um momento de você, talvez, enquanto ainda há tempo, você recorrer. Mas se você não buscar ele, talvez não dê tempo, porque ele está voltando. Tá bom? Então, em nome de Jesus, Iron, Deus abençoe você. Você com a sua crença, com o seu acreditar e eu com a minha. Nós aqui com a nossa, porque nós não negamos a Cristo. E muito menos Deus. Deus é o nosso Pai, Jesus o nosso irmão, nosso Senhor e Salvador. Tá bom? Em nome de Jesus, tá, irmãos? Sejam todos abençoados. Uma terça-feira cheia da presença de Deus. Que Ele possa direcionar a tua vida e o teu caminho. Maria Cleonice, a paz de Deus. Aqueles que pediram, tá no caderno de oração, tá ciente. Vou estar orando por você, porque Deus é conosco. Em nome de Jesus. E tudo para a glória do Senhor. Renata, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Então Deus é Deus. Mesmo que, irmãos, alguns não acreditem, a gente não nega a nossa fé. A gente continua. E eu acredito no Deus que faz todas as coisas, como ele fala ali da figueira. Seja uma árvore que quando ele pedir algo para ti, encontre algo em você. E para que você faça aquilo que ele determinar. Se ele pedir para você orar, se ele pedir para você fazer algo por o outro ou algo na tua vida que você faça, obedeça. Achadinhos, a paz do Senhor seja bem-vindo. Não deixe de olhar para o Senhor. Viu, minhas irmãs? Meus irmãos, creia somente. Não olhe para a adversidade, não. Não olha para as coisas que está diante de ti. Olha para o Senhor que tudo pode, que ressuscitou Lázaro, que fez muitas coisas por muitos dos nossos irmãos. E assim Ele fará. Milagres que ocorreu até mesmo na tua e nas nossas vidas, que às vezes porque passou a gente às vezes se esquece. Shaira, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Bruno, a paz do Senhor, Deus é Deus. Tá bom, irmãos? Para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Vamos orar aqui, tá, irmãos? Nas suas orações, coloque o Iron Maiden, não sei, o nome dele não é esse. Coloque alguns outros, a Chiara, alguns que talvez não acreditem no Senhor, mas que esse encontro seja marcado e que eles aceitem, porque é o melhor se fazer, enquanto ainda se pode, tá bom? Deus abençoe a todos, uma terça-feira abençoada para todos nós, que a graça e paz e a misericórdia do Senhor e a presença dele seja nas nossas vidas. E mais tarde voltamos aqui para agradecer a ele por mais um dia vencido, tá bom, irmãos? Para os novos, as lives de segunda a sexta, por enquanto, a partir das 11h55 da noite. A gente vai mudar de horário novamente, lembrando, tá, irmãos? Nós vamos mudar de horário, mas antes de eu mudar, eu vou estar avisando, tá? Então, em nome de Jesus, ainda eu acho que essa semana ainda continua das 11h55 em diante, tá? Irmã Maria de Fátima, Marília, paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Fiquem todos com